Nesta aula 5 do nosso módulo de ética, eu pretendo refletir com vocês sobre a crise do fundamento de toda a realidade cultural, que filosoficamente pode ser chamada de niilismo, e que fica clara com a declaração de um filósofo chamado Nietzsche da morte de Deus. Então eu quero tratar com vocês hoje não só do ateísmo, mas do niilismo. A gente está refletindo sobre uma série de ideologias, de pseudo-verdades que obscurecem a nossa compreensão acerca do ser humano, da alma humana, do comportamento humano. Refletindo a ética no âmbito da crise da cultura. E a crise da cultura é a crise do fundamento de toda a realidade, de todo o conhecimento, de todo o valor possível. E o ser que é considerado o fundamento de toda a realidade, na nossa tradição, é Deus. E Deus deve ser pensado aqui numa dupla perspectiva, numa dupla dimensão. Obviamente a religiosa, porque Deus é uma palavra da pessoa suprema que criou o mundo, que na tradição cristã é a Santíssima Trindade, que vai redimir o mundo pelo seu Filho, com a efusão do Espírito Santo, mas também numa perspectiva filosófica. E é claro que eu quero focar mais na dimensão filosófica, embora devo dizer desde já que há uma relação umbilical entre a dimensão religiosa e metafísica. O Nietzsche percebeu no século XIX que a sociedade europeia já não era mais cristã. Já não tinha mais a religião no centro da sua valoração moral e social. A gente viu na aula passada que o positivismo passou a considerar o conhecimento religioso superstição, historinha, mito. Há vários autores no século XIX que passam a professar um ateísmo esclarecido. Nietzsche é um deles, Marx é outro deles, Freud é outro deles, Feuerbach, que tanto influenciou Marx, é outro destes. Então, há uma série de intelectuais que estão, ao mesmo tempo, interpretando a realidade do seu tempo, mas também propondo uma nova forma de experiência humana e social, em que Deus já não desempenha mais um papel determinante e protagonista na realidade social, moral, cultural. O que significa isso para o Nietzsche? Como é que Nietzsche interpreta a famigerada morte de Deus? Bem, em primeiro lugar, isso já é, por si só, uma expressão jocosa, já é uma expressão irônica, porque Deus é imortal, Deus não morre. Eu disse ainda há pouco que a filosofia enterra os seus coveiros, o que dirá Deus que, de fato, não morre. Então, em primeiro lugar, é a neutralização de Deus para a sociedade. É a secularização. Então, a sociedade já não atribui mais a Deus, as instituições positivas, como as igrejas cristãs, nenhum papel preponderante na vida individual das pessoas. A igreja perdeu o seu papel pedagógico, normativo e influente na sociedade. Por exemplo, na formação das famílias pelo sacramento do matrimônio, na influência nas escolas e no currículo das escolas, das crianças, a influência nos valores morais que vão ser veiculados pelos parlamentos, pelos congressos, pela política. Então, a religião passa a ser vista como um fenômeno individual. Vejam, a religião é até tolerada do ponto de vista político como um direito individual, o direito à liberdade religiosa. Então, você pode ter religião, se quiser. Não vai mudar nada para a sociedade. É essa compreensão do laicismo. É que a sociedade já não é pautada na religião. E que a religião já não tem força normativa na vida social, cultural e política. Repito, ela pode ser importante na sua vida individual. Só que o Nietzsche percebe o seguinte, isso não faz nenhum sentido. Deus ser relevante para mim e não ser relevante para a sociedade. É claro que se Deus fosse real, realmente conhecido, obedecido, seguido, ele teria uma autoridade pública. Ele teria uma autoridade sobre todas as pessoas. Ele seria o fundamento da política, o fundamento da ciência, o fundamento da ética, o fundamento da cultura, que é o papel filosófico que ele desempenhou ao longo da história. Então, a nossa época
é uma época não só de um ateísmo individual. Prestem bem atenção, não é uma questão de descrença pessoal. Eu posso te perguntar, você acredita em Deus? Você não acredita em Deus? Como é que é a sua vida acreditando em Deus? Qual é a sua prática religiosa? Essa é uma questão importantíssima. Não é a questão que o Nietzsche faz. A questão que o Nietzsche faz é, nós desvalorizamos a ideia de Deus e nós não conseguimos mais viver, nem os religiosos, como se Deus de fato existisse. Porque, no fundo, nós desvalorizamos metafisicamente o fundamento que é Deus. E, portanto, Deus está morto. Repito, não como fenômeno religioso da secularização, apenas. Isso também é um papel, é uma dimensão. Não como fenômeno político do laicismo, que é a exclusão da religião da esfera pública e a sua privatização. Então você pode ser religioso dentro do seu quarto. Você pode ser religioso dentro da sua comunidade religiosa. É como se fosse praticar um esporte tolerado nos limites da lei. Não, é pior do que o secularismo, é pior do que o laicismo, é pior do que o individualismo religioso, é, no fundo, o indiferentismo metafísico pelo fundamento. E Deus seria a ideia, e quando eu falo ideia, não é a ideia mental ou subjetiva de cada um de nós, mas a realidade formal e imaterial que estrutura toda a realidade. Deus no sentido, inclusive, que Aristóteles mencionava na metafísica, que Platão, na República, chamava de ideia do bem, no Banquete de ideia do belo. Aquela forma eterna, imutável, perfeita, que estrutura o aperfeiçoamento de toda a realidade. A gente mencionou na aula passada, em diálogo com o Ítalo, a ideia da perfeição intrínseca a que tende todo ente. Ora, para que todo ente tenda a sua perfeição, é necessário que haja um ser perfeitíssimo. Um ser que realiza em si mesmo todas as suas possibilidades, que está em puro ato. Um ser que não conhece potência, que não conhece mudança, nem para pior, nem para melhor. Ele não piora porque ele já é perfeito. Ele não melhora porque se ele melhorasse, ele seria ainda imperfeito. Então ele está num patamar ontológico superior e transcendente, que confere unidade a essa perfeição. E, portanto, articula a possibilidade de uma perfeição moral, de uma perfeição educacional, de uma perfeição intelectual. É por isso que nós não temos mais ideais normativos de perfeição e de excelência. Entre outras coisas, porque perdemos a fé, mas não só a fé no sentido religioso, mas a crença cultural de que há Deus. E Nietzsche, num aforisma muito famoso de uma obra chamada A Gaia Ciência, falava do homem louco. O homem louco foi para a praça do mercado com uma lanterna. E aqui é uma alusão a Diógenes, o cínico, que andava pela praça da cidade grega procurando um homem, com uma lanterna ligada à luz do dia, perguntando, procura um homem, procura um homem. O cínico está criticando, sobretudo, as aparências, a vaidade, todo aquele espetáculo que nós mencionamos na segunda aula. E Nietzsche parafraseia essa frase, esse acontecimento famoso na história da filosofia, descrito por Diógenes Laércio, e diz que o louco, o homem louco, prestem bem atenção, o homem louco foi para a praça publicana, perguntando, para onde foi Deus? Gritou ele. Já lhes direi, nós o matamos. Vocês e eu somos todos seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos esvaziar o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte inteiro? Que fizemos nós ao desatar a terra do seu sol? Para onde ele se move agora? Para onde ela se move, a terra? Para onde nos movemos nós? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente para trás, para os lados, para frente, em todas as direções? Existem ainda em cima e embaixo? Não erramos como que através de um nada infinito? Não nos bafeja o espaço vazio? Não se tornou mais frio? Não anoiteceu eternamente? Essa passagem do Nietzsche, a meu ver, é a passagem mais eloquente para descrever o niilismo contemporâneo. Um ateísmo prático, um indiferentismo moral,
uma crença de que a vida não tem um sentido último, de que a morte apaga tudo, esgota tudo, de que não tem nenhum valor supremo, como o amor na tradição cristã. E principalmente, isso é importante, tudo é uma questão de valor. E o Nietzsche percebe que a transvaloração de todos os valores é a mudança na maneira de aquilatar o valor das coisas. Antes, as coisas eram consideradas como bens. A palavra virtude, ela é oposta a essa tradição moderna porque ela é diferente da palavra valor. Quando eu falo que a temperança é uma virtude e não um valor, eu quero dizer que você tem a sua capacidade, na sua alma a capacidade de temperar os prazeres e de ordenar os prazeres. Quando eu falo da virtude da fortaleza, eu digo que você tem a paixão da covardia, do medo e pode superá-lo pela virtude da coragem. Você pode ter paciência, resistência, resiliência, magnanimidade. Você pode buscar coisas mais altas, voos de águia, ao invés de rastejar como galinhas de capoeira. Você pode ter prudência, contextualizar, refletir, pensar, silenciar, deliberar. E por fim, você pode ser justo, dar aos outros o que lhes é devido, respeitá-los, amá-los, ajudá-los. Então, isso não são valores meus. Você pode dizer, legal, gostei desses valores. Não, isso são verdades morais da sua alma. E isso depende de uma natureza humana. E vejam só, uma natureza humana depende de um criador. Depende necessariamente de alguém ou de uma inteligência que estruturou a regulação formal desse fenômeno. O que é natureza? Natureza é o que nasce, está ligado a nascer, está ligado à vida. Mas não é uma vida desordenada, está ligado a uma lei natural de reprodução, de desenvolvimento, de procriação. Tudo que é natural tem uma lei que o regula. Então, uma árvore é um ente da natureza. A gente pode estudar esta árvore a partir das leis naturais, da fotossíntese, do modo de nutrição desta árvore, que tem uma alma vegetativa. Se ela dá frutos, se ela dá frutos na primavera, no verão, como é que ela resiste ao inverno, no outono. Toda a teoria dos temperamentos, por exemplo, ligada aos elementos fundamentais, às estações fundamentais, então, as cores fundamentais, os humores fundamentais da alma humana. Vejam que isso é uma questão material, objetiva, real, que interfere. Você tem um temperamento. Você tem uma relação com pessoas que têm, por sua vez, temperamentos. E, portanto, a relação interpessoal será uma relação intertemperamental. E vejam que isso é objetivo, real. Isto é um dado da criação, é um dado metafísico da realidade. Se não tem Deus, isso não é fruto do acaso. As cores primárias não são frutos do acaso. As estações do ano não são frutos de acaso. As notas musicais não são frutos do acaso. Então, quando não tem uma inteligência suprema governando e ordenando a natureza, tampouco não há natureza humana. E se não há natureza humana, a liberdade é vazia. Jean-Paul Sartre, em 1947, leitor de Nietzsche, percebeu essa problemática, profere uma palestra chamada O Existencialismo é um Humanismo, em que ele propõe mais um ateísmo esclarecido. E o ateísmo dele, nessa palestra, é muito didático, muito simples. Ele diz o seguinte: não há Deus para ter criado uma natureza. O ser humano não tem uma essência. Ele só tem existência. Ou melhor, e ele diz uma coisa que é metafisicamente impossível e até engraçado: a existência precede a essência. O que é um ferro de madeira? Isso é simplesmente um jogo de palavras. Isso é uma contradição em termos. Mas ele diz: a existência precede a essência. Nós estamos, segundo o existencialismo de Sartre, lançados no mundo sem sentido. E se o mundo não tem sentido, não tem princípio de perfeição. Porque a perfeição é uma transcendência. E nós estamos presos na imanência. Vocês lembram na primeira aula, quando eu falei da caverna de Platão? Essa é outra imagem extraordinária para contrastar. Segundo Sartre, nós estamos presos numa caverna sem saída. É assim mesmo, é um conjunto de sombras, é um conjunto de aparências, é um conjunto de enganos. E ele diz, famosamente, a vida é uma paixão inútil. A vida é uma paixão inútil. Não tem muito o que fazer.
Qual é o resultado disso? Você pensa que Sartre é uma pessoa feliz, alegre, motivada, satisfeita, servindo, escrevendo? Alguém que estava, e a gente deve até desculpar e deve até conceder muitas ressalvas, amargurando as dores da guerra. Muitas dessas concepções são concepções profundamente pessimistas. Pessimistas porque não conseguem ter nenhuma esperança, nem transcendente, nem imanente. Porque vem bombas e vem mortes ao seu redor. Muitas pessoas na nossa época podem ceder ao pessimismo. Muitas pessoas na nossa época, exatamente pela falta de modelos que plasmam as virtudes e que plasmam a inteligência da alma humana, podem considerá-las impossíveis de serem alcançadas e podem ceder a esse pessimismo. Mas o Nietzsche percebe que o niilismo, a morte de Deus, a ausência de fundamento, a ausência de inteligência, a ausência de sentido último da vida. Eu disse que o Viktor Frankl, esse famoso psicólogo do século XX, dizia que cada época tem a sua neurose coletiva. E a do nosso tempo é o niilismo. É o esvaziamento de todos os valores. Principalmente porque os valores, se forem fundados no sujeito, eles não se sustentam. Porque o sujeito não é estável o suficiente para estabelecer os seus próprios valores. Se eu sou autônomo, então o ideal de autonomia é um ideal que se demonstrou furado, que se demonstrou frágil, junto com o ideal de autenticidade. A autenticidade é a ideia de que eu, de algum modo, sou eu mesmo e não me baseio, não me guio, não sigo outras pessoas. Sou autêntico. Na verdade, eu posso reivindicar a minha autenticidade em relação a uma moda, a uma tendência, aderindo a outra. Porque eu sempre terei um modelo, eu sempre terei uma forma. Eu não sou o único homem no primeiro dia da criação. Eu sempre me relaciono com propostas. Adão e Eva no paraíso tinham duas opções, muito claras. A de Deus e a da serpente. Sempre haverá, e portanto são livres. Sempre haverá, eles não são autênticos e nem autônomos. Mas a proposta da serpente, e o Nietzsche adorava isso, a proposta da serpente é exatamente ser senhor do bem e do mal. Conhecer o bem e o mal, ser senhor do bem e do mal. E o Nietzsche propôs uma moral para além do bem e do mal, que é o relativismo absoluto. É esse relativismo que não tem nem em cima nem embaixo, nem o bom, nem o pior, nem o melhor. Porque a valoração é subjetiva. E esse niilismo gera um subjetivismo e uma auto-idolatria, uma autodivinização. Eu me torno o Deus da minha própria vida. E repito, se isso fosse bom, positivo, se isso fosse capaz de planificar e saciar o coração humano, todos os niilistas, os ateístas práticos, os relativistas, os subjetivistas estariam felicíssimos. Mas talvez seja o contrário. Muito provavelmente eles estão lotando e assediando os consultórios de vocês. Ou os consultórios médicos e psiquiátricos e psicológicos da cidade. Por quê? Diz o Nietzsche, os valores se tornaram infundados. Então, veja bem, você pode ter valor. Eu tenho o valor do futebol, eu tenho o valor da música, eu tenho o valor da família. Tudo bem. Mas se isso é só um valor, amanhã você pode desvalorizar. Aí você pode dizer, eu não dou mais valor. A gente fala no cotidiano, dou maior valor. Tá bom, legal que você dê valor. Amanhã você pode não dar mais. Amanhã você pode não dar valor à vida. Então Nietzsche percebe que a transvaloração de todos os valores é uma mudança no modo de valorar a realidade, de encarar a própria ética, que é o que a gente está estudando. Diferente de encará-la por bens e por virtudes e principalmente com base na verdade que só Deus pode conferir ao comportamento. Porque Deus é absoluto, transcendente, eterno, imutável, perfeito, inteligente, bom. Então tudo que dele deriva, tudo que com ele se articula, tem uma realidade e uma bondade e uma beleza que não é minha, mas da qual eu participo, pelo amor. O Nietzsche percebeu muito bem tudo isso. Percebeu essa ideia de Deus, da verdade, da bondade, da participação pelo amor, mas agonizou, e o Nietzsche é muito sincero e muito honesto, sofreu muito, inclusive psíquica e psiquiatricamente.
Conheço a biografia de Nietzsche para saber disso. E percebeu que sua sociedade e que ele mesmo já não era mais capaz de viver com base naquela perspectiva. Porque aquela perspectiva tradicional, tanto religiosa quanto metafísica, foi neutralizada pelo positivismo e pelo romantismo. Aliás, o Nietzsche é um príncipe do romantismo. O Nietzsche está no movimento romântico alemão, típico. De Schopenhauer na filosofia, de Beethoven, Schumann, Schubert na música. E, sobretudo, de Wagner, que ele tanto amava, até Wagner ter apresentado o seu Deus substituto. Até Wagner ter demonstrado que não é possível viver sem Deus. Ou você tem Deus, ou você tem ídolos. Isto é, você tem um Deus substituto. E claro que Wagner transformou a música, a sua grande ópera, e o Estado germânico em deuses. E Wagner começou com algo que o Nietzsche odiava, que é o antissemitismo. Porque você deixa de acreditar em Deus e você passa a acreditar em todo o resto. Você precisa de algum polo estável, alguma gravidade para enfocar todo o resto. Então, não é que Wagner fosse simplesmente pós-cristão e não mais cristão. Wagner tinha outra religião. Uma religião pagã que cultua o Estado. E que tem na música a sua liturgia. A gente já falou num diálogo de uma das aulas, o Ítalo mencionou, a liturgia e o teatro como sendo menos realistas do ponto de vista representacional, mas que nos apresenta uma forma superior de vida. Ao passo que a crise da representação gerou um hiperrealismo em que nós mesmos nos expomos uns aos outros. Então nós passamos a nos idolatrar. Se antes uma procissão religiosa lotava as ruas, hoje uma banda de rock lota as ruas. Se antes um culto religioso, por exemplo, a festa do Corpus Christi, que lotava as ruas, ou da cidade de onde eu venho, Belém do Pará, 2 milhões de pessoas lotam as ruas atrás da Berlinda do Círio de Nazaré, em honra à Mãe de Deus, hoje você tem grandes procissões lotando lojas, lotando comícios políticos, lotando atividades esportivas. A pergunta que o Nietzsche se faz é o seguinte: é igual, tanto faz, tanto fez, é a mesma coisa ir para uma procissão religiosa ou para uma procissão esportiva? É a mesma coisa ir para uma procissão econômica, de uma Black Friday, ou para uma procissão política? É a mesma coisa, tudo é igual, né? E ele diz que para um moderno, sim. Um moderno, você vai para o shopping, eu vou para a política, o outro vai para o esporte, o outro vai para a música, o outro vai para a igreja. Tudo bem, tanto faz, cada um na sua, a gente se tolera. Essa é a ideia do liberalismo. E a pergunta que o Nietzsche faz é, vem cá, mas será que não tem alguma coisa superior que outra? Alguma coisa melhor do que outra? Um esporte mais saudável, mais edificante do que o outro? Um produto que você compre no shopping melhor do que outros produtos? Ou tudo é uma questão de propaganda? Ou tudo é uma questão de retórica? E aí a gente pode lembrar que a caverna de Platão, que é esse horizonte em que a gente está acachapado, em que a gente está preso, é um horizonte de relativismo. E claro que a consequência do niilismo é o relativismo. É o relativismo porque não há mais hierarquia, não há mais verticalidade, não há mais nada acima ou abaixo. Tudo está acachapado. E muito interessantemente, o Nietzsche percebe que agora cada ser humano quererá ser o seu próprio Deus. No Zaratustra, que é uma obra-prima dessa filosofia niilista, Nietzsche afirma: dizia-se Deus outrora, quando se olhava para mares distantes, mas agora eu vos ensino a dizer super-homem. Mas deixai que eu vos abra totalmente meu coração, amigos. Se houvesse deuses, como toleraria eu não ser um deus? Logo, não há deuses. Há uma compreensão aqui de que o sujeito passa a ocupar o local que antes era de Deus. E esse subjetivismo exacerbado, considerar o sujeito individual como fonte máxima de valores, é completamente estéril, infecundo, fraco, pelo simples fato de que não há capacidade de fundar os valores na própria subjetividade.
Eu vou ler um trecho de um filósofo chamado Alain Renaud, de um livro, L'ère de l'individu, A Era do Indivíduo, sobre esse antropocentrismo do humanismo moderno. O que na antiguidade, ainda mais na época medieval, era o lugar de Deus, torna-se na modernidade o lugar do homem, que logo reivindica para si os dois atributos tradicionais de Deus, ou seja, a onisciência, daí a representação da cultura moderna como marcada pela relevância concedida ao conhecimento científico e, obviamente, ao pensamento em sua feição meditativa, e a onipotência, ou o poder total, que deverá expressar-se por meio da dimensão técnica de nossa cultura. Fato que efetivamente significa a mobilização do pensamento enquanto puramente voltado ao cálculo. É exatamente o positivismo que nós vimos na aula passada, afeiçoado à tecnologia de transformação do mundo. Esse gesto também pode ser considerado, nas palavras de um outro filósofo importante chamado Eric Feigelin, um gesto gnóstico. A gnose, que é do antigo que está ligada ao antigo maniqueísmo, do qual a gente já falou também, é o conhecimento científico iluminado, capaz de transformar a realidade para melhor. Então, o projeto gnóstico é o projeto de transformação da sociedade para o progresso social. Só que isso tem um custo. Isso tem um custo. E o Feigelin percebe que as guerras mundiais e que principalmente os totalitarismos são as religiões políticas gnósticas da modernidade. O custo é o poder total do Estado. O custo é o poder total da ciência. E por isso, o positivismo sem limite na lei natural. E por isso, o positivismo sem limite na lei divina. E por isso, o positivismo que é o poder da ciência tudo conhecer e excluir o que ela não pode conhecer, e excluir tudo aquilo que possa impedir o Estado ou as instâncias de desenvolver e aplicar e praticar esse progresso. Então, o imperativo do progresso em dois âmbitos. A ciência sempre pode progredir, sempre pode conhecer mais da realidade material, não há limite. E vejam, a religião sempre foi um limite ao conhecimento científico. A religião sempre foi um limite, não que ela limitasse o conhecimento científico, mas é porque, como diz Blaise Pascal, o último passo da razão é entender que infinitas coisas a transcendem. E por isso, o verdadeiro sábio é aquele que percebe a limitação do conhecimento científico, a limitação da sua capacidade de conhecer. Quando Pascal diz o último passo da razão é entender que infinitas coisas a transcendem, isso significa que você precisa ter chegado no último passo da razão. Você nem começou a pensar, você nem começou a estudar, você nem começou a investigar e já está dizendo que não existe Deus, que não existe uma inteligência suprema. Ora, o próprio Einstein dizia, Deus não simplesmente joga os dados. Os grandes cientistas reconheceram essa inteligência. A maioria dos grandes cientistas, dos grandes filósofos, reconheceram a existência de Deus. Reconheceram a inteligência dessa realidade suprema, inteligente e inteligível num aspecto que organiza e ordena o cosmos. E essa realidade transcendente impediu a divinização e a sacralização do mundo secular. O cristianismo, naturalmente, foi a religião que separou com mais perfeição, com mais clareza, os âmbitos de César e de Deus. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Porque antes César era Deus. Em todas as tradições, o poder político estava intrinsecamente associado ao poder religioso e à autoridade religiosa. E o político era aquele responsável por regular o cosmos social, como Deus regula o cosmos natural. Portanto, para concluir, o reconhecimento de que Deus existe ou não existe é fundamental para a vida humana, é fundamental para essa dimensão da liberdade como obediência e como adesão a um projeto de aperfeiçoamento, de felicidade e de plenitude, como a sabedoria clássica e tradicional propõe, ou da inexistência de Deus, portanto, um ônus que o próprio homem tem de seguir as modas do seu tempo, seguir os ídolos do seu tempo, ou o ídolo que ele mesmo se transforma a si mesmo de um narcisismo auto-idolátrico. O indiferentismo religioso, o niilismo, que é essa
total negação do fundamento, gera patologias que vocês certamente enfrentam no consultório e na vida prática em geral. Não me refiro só à depressão, à tristeza, à assídia, à tibieza, ao tédio, não só todas as manifestações evidentes do niilismo, mas também uma idolatria positiva do Estado, da economia, da história ou da ciência. Vitor, numa carta de juventude do Freud ao seu amigo Silberstein, tem umas publicações sobre o Freud, uma troca de cartas do Freud com um amigo de juventude, no qual ele vai contando ali um pouco da biografia dele. Tá? E tem uma parte lá que ele sublinha, deixa muito claro o seguinte, que ele leu Nietzsche, justamente nesse ponto da transvaloração moral, no qual o próprio Nietzsche fala assim, olha, isso aí tudo, né, que eu estou falando, pode se concretizar se aparecer um médico filósofo que põe essas coisas em prática. O Freud lê aquilo como se fosse uma profecia e diz, bem, isso aqui articula a minha vontade. Freud tinha uma vontade de ser filósofo, né? Mas precisava de dinheiro, enfim, então foi fazer uma faculdade de cunho mais prático para poder se sustentar, etc. Fez medicina e depois ele entende aquilo ali como se fosse uma profecia do Nietzsche, né, sobre ele. E você falou sobre o Sartre, sobre o Nietzsche, né, e a influência desses pensadores no nosso tempo, né, na nossa história, na nossa vida cotidiana. Eu queria que a gente trocasse uma ideia sobre o próprio Dr. Freud aqui, né, trazendo também para a gente, aqui para nossa formação, um pensador que orienta sobremaneira, né, o pensamento da psicologia contemporânea, que é o Freud. E, em concreto, essa ideia da transvaloração moral e de uma certa impossibilidade de coexistência da psicanálise freudiana com a tradição antropológica clássica. Se a gente lê toda a obra do Freud, em toda a obra do Freud, a gente não encontra nela uma explicação do que é o homem. Isso é muito curioso, né? Não existe ali um lugar epistemológico para a pessoa, para o homem, para o eu. Freud ele nunca se coloca essa questão em toda a sua obra, então ele começa a falar sobre o homem sem se perguntar de fato quais são as possibilidades desse mesmo homem, né? Freud tem uma visão, sobretudo, mecanicista do homem, né? Inclusive, ele mesmo enuncia, ele puxa o conceito da termodinâmica para explicar o funcionamento do homem, o que é muito curioso, conectando com a aula anterior, né? Então, Freud tem uma visão materialista do homem. Eu queria que você, né, a gente trocasse uma ideia aqui sobre a conversa entre esses dois filósofos importantes. Vamos colocar Freud como um filósofo aqui, porque não deixa de ser, né? A conversa entre esses dois filósofos super importante do nosso tempo. O Nietzsche, por um lado, aquele sujeito que filosofa com martelo, né? E o Freud, que também é um nihilista, né? Mas você não vê essa energia do martelo mais na mão do Freud, né? O Freud ele é um nihilista cansado. O próprio olhar do Freud, quando a gente para contemplar as fotos que a gente tem do Freud, a gente vê um sujeito que está meio perplexo, cansado. Não é aquela perplexidade no Nietzsche, né? Que a gente vê um olhar de fogo. Um sujeito que ainda se colocava questões quase não querendo acreditar no que ele mesmo dizia, né? Uma coisa... A gente já gravou uma live na qual a gente conversa sobre o Nietzsche. E eu pergunto no fundo se você gosta do Nietzsche ou se você ama o Nietzsche. Eu não lembro bem o que eu pergunto, a gente tem uma provocação ali numa conversa anterior nossa sobre o Nietzsche. Do outro lado tem o Freud, esse sujeito cansado, perplexo, quase que vivendo talvez o tédio do qual, puxando, né, a referência que você colocou nessa aula do Sartre, né? Um niilismo pouco propositivo, um niilismo cansado, me parece. E a gente não pode negar a influência do Freud no nosso tempo. Freud talvez seja o pensador, um dos pensadores mais influentes do nosso tempo. Quer dizer, toda a nossa vida prática está inundada pelo pensamento freudiano, que, por um lado, propõe um certo niilismo, por outro lado, na sua mesma concepção do homem, aposta num hedonismo, o que é muito curioso, né? Para que ter prazer? Para que viver o prazer? Se, como palavras dele, se no fundo uma psicanálise bem conduzida levaria o sujeito ao suicídio. Mas como a gente vive o tabu, tem um tabu, etc., isso não consegue se completar. São palavras do próprio Freud sobre a prática dele. O Freud, ele é esse sujeito que, assim como Nietzsche, né, ele faz uma aposta também no certo conhecimento do bem e do mal. Ele vai para o conhecimento do bem e do mal.
E aqui está a conversa que eu queria que a gente começasse agora, né? Tem uma coisa que eu acho muito curiosa, que é o próprio título da obra do Nietzsche, né? A própria proposta do Nietzsche para além do bem e do mal. Eu não consigo ler esse título sem imaginar que o próprio Nietzsche está fazendo uma piada sobre a coisa. Não é possível que o Nietzsche não soubesse que ele estava falando, que ele estava falando que é para aquém do bem e do mal. Como o homem, um ser material que morre, ele pode estar para além do bem e do mal. É muito desafiador interpretar dois dos maiores filósofos e protagonistas do pensamento contemporâneo, mas a gente tenta trazer principalmente, talvez, para as consequências desses pensamentos. Em relação, em primeiro lugar, ao Freud, me parece que ele é um Platão invertido. E o Eros, para Platão, é uma força ascensional que busca a beleza e busca a perfeição. E busca a transcendência, a saída de si. A libido, no Freud, parece uma força que move a alma para a gratificação, para o prazer. E como o princípio prazer é cerceado pelo princípio da realidade, e a formação dos tabus pelo superego, há uma tensão psíquica que precisa da famosa sublimação. Essa é uma forma tão difícil de compreender a realidade humana, tão errada, tão incompleta, tão imperfeita. Você considerar que tudo tem origem sexual. Você falar de sexualidade infantil como desejos de satisfação de uma libido, de uma pulsão inscrita no corpo que vai gerar linguagem, que a linguagem é fruto de tudo isso, que a produção cultural, que a religião, que a grande arte, que a grande música, que os grandes códigos de lei, que tudo de grandioso se produz, vem no fundo dessa castração originária, é contraintuitivo, muito frágil e que só encontra ressonância, a meu ver, num outro grande erro, que é o erro de Marx, ao achar que a superestrutura é projeção da infraestrutura material. Com esses dois materialistas, com esses dois mecanicistas, o ponto de partida é tão errado que você não tem capacidade de compreender a dimensão superior da vida humana, a dimensão cultural, espiritual, moral, né? E a tua questão é muito interessante, portanto eles estariam aquém do bem e do mal. Mas eu acho que o sentido de além, o Nietzsche usa palavras muito fortes de superação, que eram palavras que na Alemanha se falava muito no século XIX, é muito progresso, é para frente, é para cima, é para além, é a consumação, a consecução, a evolução é o século XIX. Então eu acho que ele quer dizer a superação de um modelo metafísico em que há bem e mal, em que o bem está no topo e mal está abaixo, e que há uma gradação e há uma elevação da alma. Não tem. Para ele, isso é negar o humano demasiado humano. É que há só terra, não há céu. Há só baixo, não há alto. E se não há alto, nem o baixo não é baixo também, porque o baixo só é baixo em relação ao alto. A morte exclui tudo. A morte esgota todas as possibilidades. O que sobra é esse corpo pulsante. Só que o Nietzsche não era tão reducionista quanto o Freud. O Nietzsche achava que havia uma vontade de poder que atravessava a pessoa, que atravessava as sociedades, que é absolutamente irracional, que é um vetor sem telos, sem destino, sem ordem, sem finalidade, mas que arrasta e permite fazer coisas grandes. O Nietzsche tinha uma noção de grandeza relativa, claro, mas eu olhava para o Schopenhauer e admirava muito. Eu olhava para o Napoleão e falava, esse homem é grande. Com Freud, não sei se isso já é possível de ser dito. Quem é um homem grande? Quem é um homem realizado? Quem é um homem pleno? É um homem adaptado. A Hannah Arendt tem uma frase que eu também não esqueço, num artigo chamado A Crise da Educação, que diz, a psicanálise, pelo menos a prática da psicanálise, eu quero também ser muito honesto, eu não estou falando tanto do Nietzsche e do Freud em si mesmos, mas das consequências culturais dessa prática, do niilismo e da psicanálise. A consequência da prática da psicanálise, segundo a Hannah Arendt, é a adaptação, é a normalização de uma sociedade doente. O reconhecimento de todo mundo, no fundo, é doente, tem traumas, neuroses, psicoses, que ou é um ou é outro,
E que você precisa se adaptar minimamente e aceitar uma sociedade que, no fundo, nunca realizaria. Agora, que proposta de vida, hein? Que concepção de vida. Profundamente pessimista, profundamente derrotista. É o reconhecimento de uma doença incurável. Agora, isso depende de um gnosticismo, de um Deus mau. Isso depende de um gnosticismo. Se existe uma doença incurável, que porra é essa? Que realidade é essa? Que plano é esse? Claro. A gente pode discutir a visão da Hannah Arendt sobre Freud em algum momento. Acho que é até válido, para falar a verdade. Mas tem uma outra coisa que eu queria jogar aqui para a gente conectar também com a caverna de Platão. Você falou que o Freud, talvez ele fosse um Platão às avessas. Eu não consigo ler o Freud, a partir de certo momento, né? Eu não consegui ler Freud sem imaginar que a proposta dele, do inconsciente, como o centro agente do homem, fosse de fato o mito da caverna ao contrário. Se por um lado tem um Platão ascendendo e procurando a luz, dizendo, não, aqui, é nessa ascensão e nessa luz que está o fundamento mesmo da possibilidade de ação do homem, por assim dizer, ou de livrar o homem desses fantoches, o Freud ele vai no caminho contrário da caverna. O Freud afunda cada vez mais, chegando num lugar totalmente escuro, lugar do qual não se pode falar, porque se você fala já não é mais inconsciente. Né? Se veio à tona por um ato falho, se veio à tona por uma verbalização consciente, já não é mais inconsciente. É pré-consciente ou é consciente. Mas subjaz no homem esse fundo inconsciente que é o que explicaria o homem. Ora, como é que você pode explicar o homem a partir de algo que é completamente escuro, sem vida, morto, onde não se distingue as formas? Essa é ou não é uma visão do homem profundamente nihilista? Para dizer o mínimo, né? Para dizer o mínimo. E é o princípio do caos, é o princípio da desordem. Porque no princípio era o verbo, no princípio é o logos, no princípio é a ordem, cuja desordem pode ser comparada com o estágio, todas as tradições pensavam um estágio de perda da ordem, um estágio de decadência de uma ordem primitiva, de uma ordem primieva. Se o núcleo agente, como tu disseste, é o inconsciente, é o escuro, e não tem possibilidade de ordená-lo, se ele não é a privação de luz, mas ele é aquilo que subjaz numa iluminação parcial, realmente não tem possibilidade de iluminar ou de lidar com esse princípio de modo construtivo e articulado com os demais. Por isso que o inferno são os outros. Para um grande freudiano que é o Jean-Paul Sartre. Por isso que o inferno são os outros. Por isso que a relação humana vai ser insuportável. Por isso que o princípio das relações sociais se tornará intolerável. E por isso que a política virará guerra. Guerra contida, muitas vezes. Mas não mais uma esperança de amizade, de comunhão, uma esperança de comunicação real. Mas será uma disputa, uma luta. E a gente tem essas duas bases muito claras, né? Hobbes, toda a filosofia política moderna, né, que vai influenciar o Nietzsche e o Freud, que é a ideia do indivíduo preso nele mesmo e que não se liberta com os outros e que não dá as mãos aos outros para se libertar e alcançar alguma coisa junto, mas que está preso em si. E chama a atenção também o final da vida do Freud como uma paródia platônica final. Né? Quer dizer, do mesmo jeito que o Sócrates bebe a cicuta, por um certo motivo, o Freud também se mata bebendo veneno. O final da vida do Freud é o suicídio. Ele se envenena, porque não aceita mais as dores, porque não aceita aquela realidade da vida dele. O suicídio passa a ser um tema filosófico com Albert Camus, por exemplo, no mito de Sísifo. Bastante... veja, não é razoável, não é racional, nem razoável, mas é bastante compreensível para essa geração. Bastante compreensível para uma geração que realmente já não vê sentido em tudo. E há o sentido real, o suicídio real, consumado, mas há o suicídio em vida. Há a perda da vitalidade, a perda da energia vital, a perda da esperança, que vai obscurecendo o mundo. O Nietzsche fala, a morte de Deus é o apagamento do sol. E Deus é o único sol de luz própria.
na galáxia. O resto, a Lua tem luz refletida. A vida toda depende do calor do Sol. Ele é a fonte de vida. O Sol não é iluminado por nenhum outro astro e não tem o seu calor debitário de outro astro. Esse é Deus, simbolicamente. E Apolo também. Então, não havendo isso, trevas. Trevas atrás de trevas. Que é a aposta freudiana no indivíduo, né? Existem umas trevas que é o que rege toda a ação humana. É evidente que o fim da vida de um sujeito que pensa assim vai ser a morte mesmo. A morte autoimposta. Sim. Autoimposta. Vista, inclusive, como um ideal de grandeza. O Camus se pergunta no Mito de Sísifo, o suicídio é um sinal de grandeza e de coragem? Né? E só cogitar nesses termos já é ter partido de uma premissa muito falsa, de que a vida é gratuita, de que a vida é arbitrária, de que a vida é ociosa do ponto de vista metafísico, de que nós não somos pessoas humanas intrinsecamente dignas, a desvalorização da vida dos outros também, e daí o homicídio também, o aborto, o que é o genocídio da guerra? Olha, a vida humana, tanto faz, cara, é 5 mil a menos, é 6 milhões a mais, Esse é um ponto que vale a pena a gente investigar em algum momento, que é isso, que é desconfiar de algum modo de todas essas filosofias que prepararam a Grande Guerra e que vieram logo após ela, né? Algo de muito doente em ambas. Claro. Que tem na guerra uma metonímia desse desespero total. Uma guerra como a Segunda Grande Guerra, né? Como a Primeira e a Segunda Grande Guerra. Né? Que tiveram antecedentes, mas nunca no mesmo nível de destruição, de negação e de gratuidade, de absoluta indiferença do que se estava fazendo. Tem um filme que eu gosto muito, do Kubrick, Apocalipse Now, que embora fale da guerra do Vietnã, está falando da gratuidade da vida. Vamos simplesmente matar, vamos ficar se matando, parece videogame. E veja, as crianças brincarem de videogame, eu joguei videogame. Vamos brincar de se matar um ao outro, mas por nada, vamos ver quem mata mais. E é por isso que isso é um sinal extremo da patologia, da gratuidade da vida. E de vez em quando, óbvio que isso vai virar realidade. Claro que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Quais são as causas? Não é só a mímese do videogame ou do filme. Né? Existe uma causa de fundo ali nesse niilismo. O cinema é bom para demonstrar o niilismo. O niilismo é um dos grandes temas do cinema. Porque o cinema é uma arte que cresce no século XX, o cinema também foi muito durante a guerra, cinema década de 10, 20, mas que na década de 60 vai se desenvolver e vai ganhar uma projeção muito grande. Então o cinema, por exemplo, o Taxi Driver do Scorsese, é niilismo, não tem nada, aqui a gente tanto faz, tanto fez, é sexo, é drogas, não tem grandeza, não tem redenção. É isso que o Nietzsche... Porque o Nietzsche odiou a última ópera do Wagner, Parsifal, porque ele viu o tema cristão da redenção. Sim, total. Isso é odioso, né? Isso é odioso, isso é ruim, isso é perder a tragicidade. É amar a tragicidade como se a tragédia não fosse um problema. É se render à tragédia. Então, aquela concepção trágica que ele gostava do Wagner. Não, o mundo é um combate incoercível de forças que se entrechocam sem sentido. Sem redenção, sem harmonização possível, sem amor. No fundo, é um mundo sem amor. O filme Fita Branca é um filme que grava muito bem isso. Fita Branca é o seguinte, é a história que se passa na geração que precede a Grande Guerra. Então filma os jovens ali, antes da Grande Guerra, totalmente reprimidos. Então as crianças que pecavam, as crianças que pecavam, ou que cometiam um erro qualquer trivial de criança, elas eram punidas e marcadas com uma fita branca. Elas não podiam pedir desculpa e não havia ninguém que as desculpasse também. Isso gera um estado de alma específico. Né? O mal, sem a possibilidade de redenção, cria algo no sujeito. E a tese olha, foi essa geração que suportou que deu suporte à Grande Guerra. Foi essa geração que causou a guerra. Eu vi esse filme. Esse filme, ele é marcante exatamente porque ele trata da formação de crianças. Total. Que não tem exatamente a possibilidade de errar. Aquelas crianças são as crianças que durante a guerra tinham 50, 60 anos, ou seja, eles eram os capitães e os coronéis nazistas ali. A ideia de que é o ideal da perfeição neurótica. Não podem errar, não podem brincar, não podem
tem que acertar sempre e portanto, não amadurecem, né? Se falam de pessoas rígidas. Eu acho que muito que a gente está falando passa por uma virtude da prudência. A gente já falou do senso comum, do bom senso e de uma flexibilidade virtuosa, de uma resiliência e de uma percepção de que é algo complexo e difícil. A educação humana é muito complexa. E concretamente nesse filme há um elemento ali que a gente conversava outro dia também, que é a ausência completa do amor. Eu não tô nem falando do amor grande, transcendente, né? Não tô falando das grandes questões do amor, não. Tô falando do amor mesmo, pai e filho ali. Aquele amor mais trivial, do dia a dia. Um beijo, um abraço, tudo bem, um carinho. É a visão do pai freudiano como censor e castrador. Total. Só. Superego violento da lei que oprime e que gera ressentimento, recalque, medo, temor, né? Que era a visão que ele tinha da tradição judaica, né? De um Deus vigilante que está me atormentando e me vigiando a todo momento e que me apequena e que me... O Nietzsche tinha essa visão também, de que no mundo em que há Deus, os homens são pequenos, o que é uma estupidez. É curioso que no Totem Tabu, Freud pare diante de Abraão quando Deus manda Abraão sacrificar seu filho Isaac. Ora, o mesmo Deus para a mão de Abraão e oferece ali um cordeiro, né? De modo benévolo, amoroso. Ele também para diante da cruz de um Deus que mata o seu próprio filho. Mas o filho ressuscita depois de modo glorioso. Existe uma desonestidade, para dizer o mínimo, intelectual no Freud. Eu não sei se desonestidade ou um estágio da civilização em que o cristianismo perdeu a sua inteligibilidade. Aqui a gente pode especular e pode buscar até ver a versão mais fidedigna. Mas me parece que quando esses autores, o Feuerbach, o Marx, o Nietzsche, o Freud, esses dois estão falando do cristianismo, parece que eles não sabem mais o que é o cristianismo. Eles estão falando de uma caricatura. Estão falando de algo que já não corresponde mais à tradição cristã de 2.900 anos na época. Desculpa, de 1.900 anos na época. Por exemplo, falar que a existência de Deus é pequena aos homens, e os grandes homens cristãos, e os grandes santos, e os grandes mártires, e os grandes heróis, e os grandes cavaleiros, e os grandes pintores, escultores, músicos. O próprio Nietzsche, que era músico, tocava, não pode negar a grande música cristã. Grande música cristã. Olha, a gente fala de Schumann, Schubert, eles compuseram missa. O Schubert tem uma missa em sol. O Beethoven compôs missa, uma missa solene. O Bach nem se fale. E a gente fala disso tudo aqui não é porque a gente está falando, né? Porque esses autores estavam se levantando claramente contra a tradição cristã. Claramente. Esse é o ponto. Nesse sentido, o Lacan é muito honesto. Data vênia, né? No final da obra de Lacan, ele fala: toda a minha vida foi uma tentativa de destruir o cristianismo. Mas ele tem recursos. Perdi. Exatamente. Exatamente. Ele tem recursos porque ele trabalha com a ideia de ressurreição, com a ideia de redenção, com a ideia de renovação, com o polo positivo da vida. A morte não é a última palavra. Por isso São Paulo diz: ó morte, onde está a tua vitória? A morte não vence. A morte não tem a palavra final. A morte tem uma palavra intermediária para um plano de vida. É que o cristianismo não acaba na sexta e nem Exatamente. no sábado. Isso é bom de ser dito. É. Tu perguntaste na primeira vez, eu acho, quais seriam as tradições, as escolas éticas que preservam a sabedoria clássica. É muito difícil sem o cristianismo. Porque dependeria de uma tese romântica, de recuperação, como Lutero tentou fazer, da antiguidade sem a Idade Média. Isso é historicamente impossível. Então Lutero achava que a igreja tinha paganizado o cristianismo com o latim e quis recuperar o grego. E quis dispensar Aristóteles e Tomás de Aquino e voltar para o cristianismo primitivo, que seria o cristianismo reformado. Isso é de uma ingenuidade histórica tremenda, isso é absolutamente impossível, e isso se demonstra que, claro que Lutero, inconscientemente, quer dizer, não sem deliberar esse fato, absorveu de muita coisa da Idade Média. E que o próprio Agostinho, que vai ser depois a base, era a base dele, era agostiniano, vai ser a base sobretudo de Calvino, é já algo muito diferente do que teria sido o cristianismo primitivo.
do próprio Cristo e dos apóstolos. Então, é romântico querer retroceder e recuperar Platão, por exemplo, ou recuperar a sabedoria de Aristóteles, sem a tradição cristã que os recepcionaram, que os recepcionou, que os assimilou a uma verdade maior. Por isso a gente pode falar também que esse tema da morte de Deus, do niilismo, do ateísmo, pressupõe o reconhecimento da abertura do espírito humano ao transcendente. E que isso é fator de sanidade. O próprio Chesterton, de quem a gente falou, dizia: o homem que tem misticismo é saudável. O racionalista é mórbido e enlouquece. O homem que se subtrai do mistério enlouquece. Porque ele vai querer racionalizar tudo, ele vai querer compreender tudo e o resultado pode ser o suicídio. Só para localizar isso tudo, Vitor, só para orientar um pouco nossos alunos que estão ouvindo a gente aqui, a gente não está falando isso porque estamos batendo papo e esse é o nosso assunto, não, é o assunto deles. Os sofrimentos humanos, eles podem ter 6 causas. Isso é uma coisa que é uma análise que não se faz, não se ensina, portanto não se faz nos consultórios. Então é claro, a causa de sofrimento do homem pode ser simbólica, no primeiro momento. Então algo que tem a ver com a própria entrada dele no mundo. E a gente pode explorar, eu vou explorar isso em outro momento na minha fala depois, né? Pode ter sofrimento de causa física, e fica muito claro da gente perceber quais são os sofrimentos de causa física. Sofrimento de causa afetiva baixa, sofrimento de causa afetiva alta. Existem 2 dimensões para cima que não se fala, né? A psicologia contemporânea, ela ignora de algum modo isso. Pelo menos não fala disso claramente. Então, Freud fala de sofrimentos afetivos. Mas tem 2 causas de sofrimento que são as ignorâncias intelectuais e espirituais. Quando um sujeito chega pra gente, no consultório, né, sei lá, a gente vai aconselhar alguém, a gente ignora a dimensão intelectual, portanto, aquilo que ele deveria saber e não sabe, ou a dimensão espiritual, aquilo que ele deveria amar e que ele não ama porque não conhece também, a gente está alienando o sujeito, está diminuindo, está amputando. Esse sujeito fica pequeno. Portanto, é necessário que toda essa temática entre na formação de um terapeuta. Um terapeuta que desconheça essa conversa que a gente está tendo aqui, né, da transcendência, da espiritualidade, da influência cultural, da influência do cristianismo, da influência helênica, esse terapeuta, ele de fato ele não tem recurso, não tem condição de tocar uma outra alma, de cuidar de alguém.